Estamos indo ao templo de Luxor em um transporte local. O passeio foi após a visita ao templo de Karnak. O trecho é de cerca de 5 quilômetros e a van nos deixou bem em frente ao templo. E essa, meus amigos, minhas amigas, é incrível a Avenida das Esfinges. Ela une aqui o templo de Luxor e vai até o templo de Karnak. E ela é toda enfeitada nas laterais com esfinges. 2.700 metros de uma avenida e toda adornada com essas maravilhosas esculturas. E por aqui passava a procissão que ia de um templo ao outro, através daquele barco, que é uma imitação, né? Uma representação. E de tempos em tempos, então, eles faziam essa viagem entre os dois templos. Então devia ser alguma coisa monumental na época, né? E aqui nós estamos em frente ao famoso templo de Luxor. E a gente vai fazer essa visita agora. Seu nome original era Ipit Hitsi, o Harém do Sul. Sua origem foi com Hatshepsut e recebeu importantes contribuições de Amenhotep III e Ramsés II, além de outras menores de Tutankhamon, Penedigen e Nectanebo. Os gregos também fizeram adições ao templo, com importantes construções e muitas histórias registradas em estelas e nas paredes. Estamos diante do famoso obelisco. Na verdade, eram para ser 2 obeliscos, o outro ficava bem aqui. Ele foi dado de presente à França, então eles removeram e colocaram lá no centro de Paris. E o detalhe curioso é que, na verdade, eles tinham dado os 2 obeliscos, mas o primeiro foi tão difícil de ser levado que os franceses desistiram do segundo. Ainda bem, né? Que agora a gente pode ver no seu local original. Ramsés II se fez representar nas maiores estátuas em Luxor. E nas paredes, relatos vitoriosos sobre a Batalha de Kadesh. Ramsés II foi o faraó que mais ergueu construções em todo o Egito, fazendo com que o seu nome nunca fosse esquecido na história. E garantindo com isso o seu lugar na eternidade. O templo foi construído com arenito trazido da Núbia. A sua ocupação se deu até o período romano. Com a conquista muçulmana, foi abandonado e terminou encoberto pelas areias por mais de 1000 anos. Foi redescoberto em 1881 pelo arqueólogo francês Gaston Maspero, que precisou remover uma aldeia inteira construída sobre o lugar. Logo na entrada, as capelas da Tríade Tebana. Originalmente erguida pela faraó Hatshepsut.
As capelas guardavam as barcas dos deuses durante os festivais. O mais importante era o festival de Opet. Uma celebração da fertilidade em que a cerveja e os prazeres eram liberados no pátio principal. A crença era que a bebida acalmava a sede de sangue de Sekhmet. E o sexo garantiria a fertilidade e a alegria do povo, dando estabilidade ao poder dos faraós. Mesmo quando Tebas já não era mais a capital do Egito, os faraós e os príncipes viajavam para participar do festival. O festival durava 11 dias e acontecia no período das cheias do rio Nilo. Época fundamental para promover a fertilidade das poucas terras cultiváveis às suas margens. Podemos ver as cenas do festival gravadas pelas colunas e paredes de Luxor. No pátio de Ramsés II, curiosamente, encontramos uma mesquita. Ela foi construída no século XIII, quando o lugar estava coberto pelas areias. Acabou se utilizando de pedras e de parte da estrutura do templo. E está em atividade até hoje. Mais uma série de estátuas de Ramsés II. Aqui, descobriram que o faraó tomou para si as estátuas de Amenhotep III, colocando seu nome. E mais um colosso impressionante e muito bem detalhado. Estamos ingressando na parte mais antiga do templo. É o grande salão de Amenhotep III.
considerado um dos faraós mais ricos da história. Pai de Akenaton e avô de Tutancâmon. Essas colunas têm cerca de 16 metros de altura. Nas paredes, a devoção aos deuses. Amenhotep faleceu antes de concluir esta obra. Akenaton fez questão de destruir algumas partes do templo. Tutancâmon reconstruiu e iniciou as paredes, que eram tão altas quanto as colunas. Sustentaram uma grande laje de pedra, que caiu por volta do século I a.C. Mas, como se sabe, Tutancâmon faleceu cedo e não concluiu. As estátuas da entrada têm a sua feição, representado ao lado de Amon. O faraó Ai, que o sucedeu, continuou as obras, mas só foram concluídas com o seu sucessor, Horemheb, que apagou o nome de todo mundo e colocou o seu. Até ser apagado e ser substituído pelo de Ramsés II. Faraó que rouba faraó acaba sendo esquecido na história. Nesse grande pátio, cercado por colunas em forma de papiro, acontecia originalmente o Festival do Opet. Em 1989, durante os trabalhos de restauração, foram encontradas centenas de estátuas em um esconderijo. Estima-se que tenham sido escondidas para evitar serem destruídas por Akenaton. No corte transversal, podemos observar as técnicas utilizadas nos pilares, que usavam grampos de bronze. Impressionante a padronização dessas colunas. Apesar de serem esculpidas individualmente, mantêm a mesma simetria, como se fossem feitas em um mesmo molde. Infelizmente, essas técnicas construtivas se perderam no tempo. E aqui também temos uma sala hipóstila,
que sustentava um grande teto. Perceba que os desenhos foram deliberadamente apagados. Ao longo dos séculos, o Templo de Luxor testemunhou eventos notáveis. Desde festivais grandiosos até transformações dinásticas. A partir do Império Novo, era neste templo que os faraós eram coroados. E a continuidade do reinado renovada e comemorada. Cada pedra, cada inscrição conta a rica história desse lugar sagrado. A beleza do Templo de Luxor transcende as horas do dia. No final da tarde, ganha tons dourados. E durante a noite, a iluminação destaca suas formas grandiosas. Você também poderá conferir todos os detalhes em nosso vídeo gravado em 360 graus. Atravessando a monumental Salipóstila, avançamos para a parte mais sagrada, onde o acesso estaria permitido apenas à realeza e aos sacerdotes. Note a pintura na base das colunas. Ainda se conservam há mais de 3.000 anos. A Capela de Mut. E os relevos descrevendo oferendas e reverências. Na parte externa, um grande quebra-cabeças a ser desvendado. São peças que compõem o templo e que estão sendo restauradas e estudadas. Essa verdadeira floresta de colunas de papiros era o pântano primordial,
de onde surgiu a humanidade segundo a crença egípcia. A Capela de Khonsu, o Falcão Viajante. E aqui à direita, passava o Rio Nilo. Essa é a entrada para o santuário. Note as colunas romanas. Foram colocadas durante a ocupação, onde os romanos usaram o edifício como uma fortaleza. Recinto dos sacerdotes de Amon. Os romanos alteraram a fachada do santuário, pintando figuras de deuses e do imperador de Roma. Amenhotep ergueu esse santuário para o culto a Amon e para contar que a sua linhagem foi concebida pelo próprio Deus. Seu nome significa a felicidade de Amon. E é essa narrativa representada em suas paredes. Amenhotep III governou durante 40 anos. E o seu reinado foi de paz e prosperidade. Hábil na diplomacia, evitou guerras fazendo alianças ao se casar com as filhas de seus adversários. Foi conhecido como grande construtor e amante das artes. Agora, no coração do santuário, a capela é erguida por ninguém menos que Alexandre Magno. Após conquistar o Egito e se proclamar faraó, fez questão de afirmar ser filho de Amon-Ra. Mostrarei os detalhes mais adiante. Na parte posterior do santuário, havia os recintos exclusivos do faraó,
e onde ficava o seu harém durante os festivais. Essa bela varanda dava vista para o rio Nilo. Um verdadeiro palácio junto ao templo. Apesar do tempo e da exposição ao sol, os relevos estão bem visíveis. Voltamos à Capela de Alexandre. As paredes mostram a devoção a Amon e os rituais da sua consagração como faraó. Alexandre afirmava que teria sido coroado neste local, mas não há evidências de que tenha estado em Luxor. As oferendas abundantes ao Deus. E Amon-Ra representado com o pênis ereto, apresentando a virilidade e a força em homenagem ao faraó. Os cartuchos com o nome de Alexandre Meriamun, o amado de Amon, como passou a se chamar.
Descobriu-se que por trás desses relevos estão os originais do faraó Amenhotep III. Mais um caso de apropriação de obras. Essa é uma das salas mais especiais. Ela conta a história da concepção e nascimento de Amenhotep, onde sua mãe teria sido fecundada por Amon. Tote anuncia a chegada do Filho do Deus, enquanto Kun unia sua forma em barro junto com o Ka. Amon-Ra, com seu sopro vital, daria vida ao novo faraó. A representação daria a legitimidade e caráter divino ao faraó perante aos deuses e demais mortais. Infelizmente, as pinturas e relevos estão muito desgastados. Após o seu auge e com a transferência da capital para Alexandria, o templo foi sendo abandonado, passando de quartel de forças romanas à igreja copta na era cristã. Soterrado completamente pelas areias do deserto, acabou sendo conservado como uma cápsula do tempo. E com a tradução dos hieróglifos e as posteriores restaurações, nos trouxeram informações inestimáveis sobre a história, cultura e religiosidade da grandiosa civilização egípcia. A nossa grande viagem pela história não estaria completa sem essas experiências únicas de aprendizado. Espero que tenha gostado dessa experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Agradeço a sua audiência.